Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Logo de cara pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de notícias. E o Palmeiras vai tomar um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais com o Facundo Torres, para piorar ainda mais a situação de Anderson Barros e companhia entre torcedores alviverdes. Vale a lembrança de que no ano passado, o Palmeiras desembolsou 73 milhões de reais para comprar o atacante uruguaio do Orlando City. Pois bem, nas últimas horas o Verdão fechou a transferência do atleta com o Austin FC dos Estados Unidos, operação de 9 milhões e meio de dólares ou 51 milhões de reais. Porém, 15% desse valor vai ser destinado ao Orlando City, que havia vendido o atleta para o Palmeiras. Vão restar ao Verdão algo na casa dos 43 milhões de reais, um prejuízo de 30 milhões de reais em apenas um ano. Com detalhe importante, não é a primeira vez que Anderson Barros e companhia fazem maus negócios pelo Palmeiras. Pelo contrário, o índice de acerto em relação a contratações é pequeno. Quero citar o caso do Caio Paulista, comprado por quase 20 milhões de reais num chapéu em cima do São Paulo. O Caio Paulista está sendo emprestado para o segundo clube consecutivo. Contar que Mikael, zagueiro comprado do futebol dos Estados Unidos por mais de 30 milhões de reais, acabou sendo emprestado de forma gratuita para o Inter Miami. Já Bruno Rodrigues, comprado por 25 milhões de reais, não consegue jogar com a camisa alviverde. O que você pensa sobre todos esses números? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. O meio-atacante John foi o grande destaque da vitória por 3-0 do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians ontem pelo Paulistão. O Red Bull tem negociações avançadas com o Zenit por John. O clube russo está disposto a pagar 18 milhões de euros fixos, 112 milhões de reais na cotação de hoje. Caso a negociação seja concretizada nos moldes oferecidos pelo Zenit, o Palmeiras vai embolsar 22 milhões fixos de reais pelos direitos econômicos do jogador. O Palmeiras manteve 20% dos direitos do John quando o jogador foi vendido ao Red Bull Bragantino. Alícia, o Palmeiras faz ótimos acordos, né, quando vende jogadores jovens. A gente está vendo aí, deixou, né, um pezinho ali, um pouquinho da sua posse, digamos assim, sobre o John e agora pode ganhar uma grana, né? Qual que é o segredo dessas negociações que faz o Palmeiras? Olha, Diego, isso é uma coisa muito importante, principalmente quando se trata do clube formador, você pegar um atleta em que você investiu desde a base e manter uma participação. Existe uma participação mandatória, né, pela FIFA, até é o que transformou o Mirassol no que o Mirassol é hoje, né, você ser o clube formador de um atleta que vai ser vendido lá na frente, mas o Palmeiras tenta manter uma parte mais significativa, 20%, alguma coisa nessa casa, de jogadores que foram formados na sua base, porque você, né, vende ele, você perde o acesso a esse jogador, mas sabe que ele tem um potencial. Ele pode não ter mais espaço no Palmeiras, como era o caso do John, mas você sabe que ele tem potencial para ser vendido para o exterior um dia, e foi o que aconteceu ali. E aí eu diria para você, nessa equação toda, quem mais sai ganhando é o Palmeiras. O Red Bull perde um dos seus principais jogadores, como a gente viu ontem, ele foi importantíssimo nessa vitória sobre o Corinthians. O John vai para o Zenit. A gente, quando falou do Gerson no Zenit, falou aqui, né, um pouco de um exílio na Rússia, que é um país que está proibido de jogar competições europeias, então ele vai disputar exclusivamente o campeonato russo, num lugar que não é de fácil adaptação. Então, daqui a pouco o John pode estar de volta, como está o Gerson, como o Paquetá está querendo voltar, como tem essa conversa sobre o Arias, mas para o Palmeiras é ótimo, porque o Palmeiras já não estava contando com o jogador e pode, sem fazer nada, por ter formado o jogador e por ter feito uma boa negociação, embolsar mais de 20 milhões de reais e reforçar seu caixa. Mas eu deixo aqui essa observação, quando o John poderá estar de volta no Brasil, porque o que a gente mais tem visto são jogadores saindo pelo dinheiro e voltando 6 meses, um ano depois, porque não se adaptaram ou porque não era tudo que eles sonhavam. E no caso do Zenit, essa possibilidade é ainda maior, porque é um clube que só disputa o campeonato russo. Mili, será que faltou chances para o John quando ele estava no Palmeiras? Foi bom demais para ele ir para o Bragantino? O que você acha?
Eu acho que foi bom para ele ir para o Bragantino. Ele não tinha espaço. Ele é um grande jogador, eu acho ele muito técnico, mas ele não tinha espaço no Palmeiras. E indo para o Bragantino, ele se firmou como titular, camisa 10 do time. E ontem, assim, quem viu o jogo, viu ele desfilando, né? E o Bragantino meio que passeou em cima do Corinthians. Então, eu acho que é bom. Assim, o Zenit é para mim um mistério, né? O que a Alicia falou, só disputa o campeonato russo, não é exatamente um campeonato conhecidíssimo, né, que no mundo, frio, do outro lado do planeta, e o Zenit com que facilidade leva nossos jogadores, né? E aí ele é quase um entreposto, porque eles ficam lá um tempo limitado. O Nino, que também foi do Fluminense para lá, já quer voltar, e aí voltam. Maicon estava lá, muitos jogadores ficaram uma temporada, 2 no máximo, e voltaram. Quem jogou lá 4 temporadas foi o Hulk, que ficou, acho que foi o jogador brasileiro que mais conseguiu ficar lá. É verdade. Tem mais massa muscular, aguenta melhor o frio, né? Tem isso, que lá faz um frio que também não é fácil de aguentar. Fala, palestrinas, muito obrigado pela companhia, já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? A gente tá precisando dessa força aí de vocês, tá bom? Quem tá chegando aí agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é da palestra, tá? Notícia todos os dias para vocês aqui, sempre ficar bem informados sobre tudo que acontece dentro do clube. Então não perca tempo, tá bom? Já deixa o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Ativem o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom? Para vocês ficarem sempre informados de tudo que acontece dentro do clube, tá? É importante. Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá bom? No espaço de comentários do canal. Participem do canal, que assim vocês ajudam ao canal continuar crescendo, tá bom? Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Voltamos com mais notícias assim que puder. Valeu!